Band News FM é Brasil que não acaba mais. Com Maiara Bastianello e Marcelo Duarte. Está começando mais um É Brasil que não acaba mais. Todos os sotaques. O Brasil de norte a sul, agora aqui na Band News FM. E hoje eu estou apresentando o programa bem longe da Maiara, porque ela está com conjuntivite. Não, eu acho. Vou sair daqui agora e vou pro hospital. Gente, você é a rainha da conjuntivite. Eu não sei de onde tanto que vem. você fica piscando o olho. Tá bom. Pra pretendente. Não tenho pretendente mais. Desculpa. Desculpa aí. Ó, faz favor, dá pra você colaborar? Desculpa. Dá pra você colaborar? Você tá atrapalhando. Desculpa. É. Então vamos sem mais delongas para as manchetes do programa de hoje. Conheça duas paixões do Marcelo em uma só: o pastel de lasanha. Toda essa história de ter uma refeição realmente dentro do pastel, criamos esses primeiros sabores. Então o primeiro que veio foi o lasanha, e o lasanha veio de um acidente. No Roda Brasil, histórias de fofocas que acabaram em confusão. Aí ela chegou, mandou ele descer. Aí ela não sei o que, para no carro. Você é muito safado, que não sei o que, por que você fez isso comigo? Batia no carro, aí eu, você vai bater no carro. E ela, fica na sua, garota, só porque com o morro derrubo você. E um apaixonado pela seleção alemã no Ceará. Sempre dizer pra minha esposa, né, que ela até torcesse pra nunca nascer menina, porque se nascesse eu ia colocar o nome de Alemanha, acredite. O É Brasil que não acaba mais, começa agora. E começa agora falando de uma das paixões desse programa, né? Regionalismo, aquelas palavras que só quem é daquele lugar conhece, né? E tudo isso está sendo colocado junto no Atlas de Mapeamento das Riquezas Linguísticas do Brasil. Trabalho liderado pela professora Marcela Paim, da Universidade Federal da Bahia, que conversa com a gente agora. De Marcelo para Marcela. Professora Marcela, como foi feito esse Atlas do Mapeamento das Riquezas Linguísticas do Brasil? Bom, o Atlas Linguístico do Brasil, ele foi retomado em 1996 na Universidade Federal da Bahia. Ele foi realizado e foi publicado inicialmente em 2014 com a contabilização dos dados das capitais brasileiras. E a gente está falando, são daquelas palavras que a gente encontra quando fala assim, tem o dicionário do baianês, o dicionário potiguar, palavras usadas prioritariamente num estado, numa região que nem todo mundo conhece, é isso? Isso, exatamente. Nós fazemos perguntas em todas as localidades do Brasil, querendo saber, por exemplo, como é que se chama aquela fruta que se descasca com as mãos e que se deixa o cheiro nas mãos. Mexerica. Em algumas localidades chama mexerica, pois é, algumas chama tangerina, em outras se chama laranja cravo, em outras se chama bergamota. Mandioca é um, né, que é aipim, macaxeira. Isso, essas nós diferenças. Temos essa pergunta também, como é que se chama aquela raiz que a gente cozinha para comer em geral de manhã. Qual foi o máximo que vocês já encontraram de nomes diferentes para uma mesma coisa? Olha, nós encontramos muitas respostas para uma pergunta específica, que é como é que se chama aquela mulher que se vende para qualquer homem por dinheiro? Ah, menina, isso aí dá um dicionário inteiro. Verdade. Foram tantas variações que, além da Carta Nacional, gerou também as cartas regionais. Então nós temos várias denominações. Caramba, não vou nem pedir quais são, né? Mas tem Kenga, né? Kenga é mais conhecida. Mulher da vida. Isso. Mulher da vida fácil, né? Ranceira, as piriguete. Caramba, nossa, tem muita coisa mesmo, muitas. Né? E tem alguma, assim, bem engraçada, professora Marcela? Olha, tem algumas que são diferentes, né? Por exemplo, biscate é diferente. Não, mas mudando de assunto, mudando de tema, de outra coisa agora. De outra palavra, que é bem diferente. Outra palavra que a gente tem, assim, de outro tema, nós temos, por exemplo, as denominações para a bolinha de gude. Opa, isso é legal. Pois é, a gente tem, por exemplo, em algumas localidades no norte se chama bila. Em outras se chama a bola de fona. Tem, por exemplo, em Aracaju, a bolinha de gude, ela é chamada de marraio. Marraio! Caramba! Olha! Gostei. Eu queria fazer um quiz pro Marcelo aqui. O Marcelo manja muito de curiosidades do país e tal. Tô falando certo, elogiando, viu? Tá. Fala alguma palavra aí, vê se ele adivinha o que é, Marcela. Então, avião. Avião? Avião. Não, avião é uma mulher bonita.
Pode ser o papagaio, o brinquedo de pinar varetas. Pandorga, no sul é pandorga. Também pandorga, isso. Isso é uma coisa muito brasileira, né? Porque por ser um país tão grande, é normal que a gente tenha várias formas de falar a mesma coisa, sotaques e tudo mais, né? Isso, exatamente. Isso tem a ver justamente com a história das colonizações diferentes que aconteceram no Brasil. Se a gente for pegar, por exemplo, no Brasil, no Rio Grande do Sul, a formação é ainda mais curiosa, porque além dos italianos e dos alemães, há também a influência do espanhol falado pelos países que fazem essa fronteira com o Estado. Sim, tem bastante influência espanhola mesmo, né? Por exemplo, lembrando de uma coisa do Sul, vou perguntar pro Marcelo. O que é vianda, Marcelo? Vianda? É salsicha. Não, salsicha é vina. Vina é outra coisa. Vianda é a marmita. A marmita. Que eu acho que é uma coisa que vem também da Espanha. A gente também tem as nossas. O que é uma amojada? Almojada. Vamos ver. Alguma bobagem, alguma besteira? Não. É uma mulher de peitos fartos. Ai, Marcelo! Eu tô lendo aqui. Meu, até porque ele escolheu logo essa também, né? Vou te falar um negócio. Eu vou ficar o programa inteiro falando disso. Ele adora essas coisas, viu, professora? Agora, que lugar do país você acha mais diferente, assim? Tem mais coisas diferentes que as pessoas geralmente não conhecem? Olha, depende muito do campo semântico. Se nós pegarmos o Nordeste e compararmos, por exemplo, o sotaque de Salvador e o sotaque de Recife, a gente percebe que há diferença. E principalmente na escolha das palavras. As cartas linguísticas do Atlas Linguístico, que são da região Nordeste, são as que mais apresentam essas formas alternantes de se dizer o mesmo com o mesmo valor de verdade. Olha, que demais. E só para terminar, professora Marcela, e depois vai ter uma hora que isso vai ser publicado, vai estar em algum lugar, que a pesquisa termina ou ela não termina nunca? Não termina. Nós estamos, neste ano, preparando o volume 3 do Atlas Linguístico do Brasil e nós temos uma programação de vários volumes. Nós já programamos 10 volumes com diferentes temas, com diferentes assuntos, com diferentes cartas linguísticas e a pesquisa nunca vai acabar, porque nós temos o projeto de retomar as entrevistas com outros informantes para coletar mais dados. Então, sempre vamos descobrir cada vez mais. Entendi. E esses 2 volumes, eles estão à venda no site da Universidade Federal da Bahia, em algum lugar? Estão à venda no site do projeto Atlas Linguístico do Brasil. Nós temos a versão tanto em papel, como também temos a versão em e-book. Muito bacana. Eles foram publicados pela editora da Universidade Estadual de Londrina e estão disponíveis no site do projeto Atlas Linguístico do Brasil. Nossa, já venderam 2, um para mim, os 2 volumes. Muito Olha, bom. Queria agradecer a professora Marcela Paim, professora de Língua Portuguesa da Universidade Federal da Bahia, que está trabalhando nesse Atlas de mapeamento das riquezas linguísticas do Brasil. Muito obrigado pela entrevista, professora. Bom final de semana. Muito obrigado, viu? Por nada, eu também agradeço muito a vocês. Para mim é uma grande satisfação dar informações sobre essa área que é tão interessante e tão importante de ser investigada. Eu agradeço muito a oportunidade. Obrigado. Obrigada. Tchau. Um abração. Tchau. O que é, Mayara, bater fofo? Você faz muito, bater fofo. Da mancada. Faltar um encontro, descumprir algum acordo. Tá, Marcelo. Tô aqui com você. E bater o catolé. Ou bater fugir, a caçuleta. Esse eu lembro, é fugir, sai é correndo. Morrer mesmo. É verdade, morrer, verdade. É fugir. É verdade, tá fugir, certo. Tá bom. Então tá, Mayara, depois você vai estudar cearense direito, que você não sabe nada. Daniela de Lavor vai me ajudar. Depois do intervalo tem comidinhas curiosas, nós voltamos já. E vocês vão aprender o nosso palavreado. É ontem nós Tem Brasil na linha. Tem Brasil na fita. Tem Brasil na rede. Rede Band News FM. É Brasil que não acaba mais. Aqui na Band News FM. Estamos de volta com É Brasil que não acaba mais. Todo mundo falando de Copa e a gente fala de cozinha. Copa, não, vamos pra cozinha, vamos comer um pastel. Mas você sabe a minha tara por pastel, né? Então, eu ia dizer pra você, criaram já um pastel que mata 2 taras suas, que é o pastel de pizza, certo? Perfeito. Agora, criaram um pastel que mata outra tara sua, que é o pastel e a lasanha. Aonde isso? Pastel quero de ir lasanha. Agora. Tá pertinho de você, em Guarulhos, na Grande São Paulo, facinho de visitar. Quem conta essa história pra gente agora é o João Barbosa. É batata. Em qualquer feira livre em São Paulo você encontra um bom pastel.
queijo, carne e pizza são sempre os sabores tradicionais. Quer dizer, na pastelaria do Bruno de Pádua, em Guarulhos, aqui do lado da capital, os recheios das massas são, digamos, bem inusitados. Montamos a pastelaria, só que já com viés de inovação. Então a gente pensou em criar um pastel diferente, um pastel maior, com toda essa história de ter uma refeição realmente dentro do pastel. Criamos esses primeiros sabores. Então o primeiro que veio foi o lasanha, e o lasanha veio de um acidente. Peraí, pastel de lasanha? A gente estava pintando a loja, reformando tal, o local, e a gente foi dar uma descansada e meu irmão falou, vou fazer um pastel. E quem acabou fazendo foi o meu primo, o pastel, e ele fez uma mistura que exatamente tudo que vai na lasanha, e quando a gente experimentou, viu que tinha um sabor de lasanha. E eu falei pro meu primo, cara, você acabou de criar o pastel de lasanha. Dentro da massa vão todos os ingredientes da lasanha mesmo: carne, queijo, molho, tomate, azeitona e presunto. E os sabores diferentes não acabam por aí não. Tem o estrogonofe, a gente tem o filé mignon à parmegiana, que é o nosso carro-chefe. Pode esperar um pastel de 30 centímetros, recheado de ponta a ponta, numa embalagem fantástica. Deu até água na boca, e é claro que eu não vou perder a oportunidade de comer um pastelzinho de lasanha ou de filé mignon. Eu acho que eu vou pedir pra inventarem o pastel de macarrão ao molho branco. Olha. Ou o pastel ao macarrão à carbonara. Pastel de esfirra, né? Pastel de quibe, por um quibe dentro do pastel. Olha, o pai do Renato Casparian é dono de uma esfirraria, vou dar essa ideia pra ele. Esfirra de pastel. Pastel de pastel, é perfeito. Não, pastel de esfirra. Maravilhoso, né? Coloca qualquer coisa dentro do pastel, tá valendo. Tá valendo. Bom, depois do intervalo tem o Roda Brasil. Bala de coco, pirulito, suco de frutas no palito, cuscuz cocada, pastéisinhos de palmito. Você está na Band News FM. É Brasil que não acaba mais. É Brasil que não acaba mais. Aqui na Band News FM. Estamos de volta com É Brasil que não acaba mais. E agora temos o Roda Brasil inspirado na Maiara, que é a maior fofoqueira da redação. Gente, nossa, sério, eu já... tem uma pessoa fofoqueira na Band News FM, é a Maiara. Vou me defender. Vamos lá. Porque daí vocês adoram, né, as minhas fofocas. Quando eu conto fofoca, vocês amam. Mas eu sou a primeira pessoa que vocês procuram pra falar assim: você ouviu falar que vai ter corte, não sei aonde? Você ouviu falar que não sei o quê? Claro, porque você leva e traz daqui. Que leva e traz o quê? Olha, é só falar pra Maiara, Maiara, tem alguma novidade? Aí você senta e fica ouvindo, porque ela fala o fofoqueiro, mesmo. eu tenho dó de fofoqueiro. Porque o fofoqueiro todo mundo não vai dar ama. tempo de fazer o programa da Band. Não, todo mundo ama o fofoqueiro na hora da fofoca, de ouvir. Depois sai falando mal, tá? Roda Brasil. Eu tenho uma bomba pra contar. Então esse é o tema do Roda Brasil. É. E a gente começa com João Pessoa, a Aline Guedes. Essa também gosta de uma fofoca. Já faz tempo, mas a funcionária pública Maria das Graças Tavares lembra bem quando passou por um constrangimento familiar por causa de uma fofoca maldosa de um adolescente. Ela havia viajado para Recife, capital de Pernambuco, para fazer uma visita à família do seu namorado. Todos estavam ansiosos em conhecê-la. Tudo parecia muito bem, até que... uma prima dele inventou uma conversa, uma fofoca muito grande. Disse que toda vez que eu ia tomar banho, eu me enrolava na toalha, saía de dentro do banheiro enrolada só na toalha, aí soltava a toalha, deixava cair no chão pra ele me ver nua. A doce Gracinha mal acabara de conhecer a família do namorado e em questão de minutos já ficou mal falada e malquista. Ela foi parar no olho da rua. Nisso a tia dele acreditou, né? Aí foi maior confusão, foi um reboliço danado. Ela pegou, me expulsou da casa dela e até hoje nunca mais eu fui lá. O tempo passou, o namorado virou marido, mas a mágoa da Maria das Graças permaneceu. E olha que descobriram que a tal da prima era uma mentirosa de mão cheia. Tadeia disse que a tia tinha ligado para ele dizendo que descobriu que outras mentiras ela tinha dito, que eu não tinha feito aquilo, entendeu? E aí eu continuei magoada. Pois é, a consequência dessa fofoca nem o tempo conseguiu curar. Ai, que maldade, minhas fofocas não são maldosas. A Maiara não é fácil, mas não é assim. É, eu sou da boa, de boa. Eu não invento. Fofoqueira do bem. Do bem. Agora de Salvador, Luiz Felipe Veloso. Conta a nossa personagem, a quem chamaremos de Antônia Catarina por motivos óbvios, que dois vizinhos dela trabalhavam em uma mesma empresa. A moça casada, ele também. Até aí, nada demais.
Só que o rapaz comprou um carro e ela, que antes andava de mototáxi, passou a pagar ao colega vizinho pela carona. E olha que nosso informante sabia até quanto custava a cortesia. R$5 por viagem. Imagina no que isso acabou. Aí ficava todo mundo especulando, todo mundo comentando que tinha algo a mais na amizade deles dois. E foi em um bate-papo entre amigos e parentes que a coisa ficou ainda pior. Uma das pessoas que trabalhava com eles falou que via o jeito que eles se olhavam. Só que essa mesma pessoa que falou chegou pra criatura e disse que o povo tava comentando que ela tava pegando ele. E não é que a erva daninha cresceu e foi parar na internet? Envolveu a família dela, envolveu a família dele. A mãe começou a colocar em redes sociais indiretas. Por pouco não chegou a vias de fatos. Mas é preciso registrar, há uma alma injustiçada nessa história. Quem saiu com a fofoca ficou como fofoqueira de estar tomando parte da vida dos outros. E eles, apesar das evidências apontarem que estava tendo caso, até hoje negam. Precisa dizer mais alguma coisa? Gente, esse pessoal, viu? É brincadeira, viu? Antônia Tem um monte Catarina. de louça pra lavar na minha casa. Quem quiser, vai lá. Né? Belo Horizonte agora, Maria Fernanda Sinini. Educar filho não é uma tarefa fácil. Quem nunca ouviu dos pais que mentir é feio, que o nariz cresce? Mas o problema é quando eles são pegos no flagra contando aquela mentirinha. O administrador Renato Soares quase mudou o resultado das eleições do condomínio onde morava depois de ouvir uma fofoquinha dentro de casa. Um belo dia, né, eu tinha mais ou menos uns 6 anos, assim. Aí eu vi o meu pai e minha mãe fofocando de uma vizinha, chamando ela de chata, futriqueira. Lá no auge da minha inocência, eu tinha entrado no elevador com a minha mãe. Essa vizinha apareceu lá, né? Aí eu cheguei e perguntei: ô mãe, essa aí é a vizinha que você chamou de chata? A minha mãe ficou toda desconcertada, falou que eu tava confundindo. Eu falei: criança sabe como é, né? Só sei que minha mãe não sabe nem onde enfiar a cabeça. E eu rebatia: não mãe, ela mesmo. Na época meu pai tava tentando ser síndico, essa mulher fez de tudo pra ele perder. No final da história, os pais de Renato viraram síndicos, mas passaram 1 ano subindo de escada para evitar esbarrar com essa vizinha novamente dentro do elevador. Nossa, fofoca em prédio, nossa! É o que mais tem, né? E ó, com todo respeito, mas tem uns zeladores ali que gostam também, né? É que fica o dia inteiro lá, passa um, passa outro, ouve uma conversa daqui, ouve uma conversa dali. Mário Fofoca. Lembra do Mário Fofoca? Mário Fofoca? Quem é Mário Fofoca? Ixi, não é do teu tempo? Não. Novela, novela, o detetive Mário Fofoca? Não. Nossa, como você é novinha. Eu uma vez tomei uma sapatada da minha mãe, porque a vizinha da frente lá da casa onde eu morava falou assim: esse carro desse menino ficou o dia inteiro aqui. Tudo bem, era um namoradinho, mas tava todo mundo em casa, meu irmão, minhas amigas, não tinha nada demais. Ela me tacou um sapato. Inclusive, minha mãe usou vários termos sinônimos daquele mulher da vida que a gente tava falando agora há pouco. Entendi. Me xingar. Vizinha A fofoqueira. tua mãe é assim? Não, mas ela ficou muito brava. Muito louca. Bom, agora a fofoca de Vitória com Leandro Nossa. Quando uma fofoca sobre você se espalha, é claro que todo mundo fica sabendo, menos você. Foi o que aconteceu com a jornalista Ana Araújo, que todo dia que ia levar a filha na escola, ficava sem entender nada. A minha filha estuda na escola mais tradicional, conservadora aqui do Espírito Santo. E ela tinha uns 4 anos. Tô chegando na escola 3 dias consecutivos. Todo mundo, parabéns, Aninha, parabéns, Aninha. Eu falei: gente, obrigada, agradecia, né, gente? Mas não tava sabendo por quê. E além de fofoca, era tudo mentira, mas a fama pegou. No 3º dia veio a dona da escola, toda cheia de pompa, né? Toda: Aninha, parabéns, querida. Eu falei: tá bom, fofa, parabéns, ficar de quê? Ela: você tá grávida. Eu falei: quê? E quem é que teria espalhado essa fofoca? A minha filha inventou pra escola inteira que eu estava grávida e eu, recém-separada, fiquei a piriguete da escola. Todas as mães estavam ficando grávidas e ela sempre quis ter um irmão. E ela inventou que eu tava grávida e todo mundo me dando parabéns e eu fiquei a recém-separada da escola e a piriguete da escola. A história aconteceu há alguns anos e a pequena Maria Eduarda parece ter aprendido, até porque o irmão ainda não chegou, ficou mesmo só na fofoca. Tadinha, a fofoquinha Olha, a do bem. fofoca começa cedo, né? É, tadinha, ela queria muito. A Era também começou a fofocar com 6 anos. E agora Fortaleza, Daniela de Lavor. Uma
Uma brincadeira no dia da mentira gerou quase uma notícia ao vivo na TV. O dramaturgo Rafael Martins jurava de pé junto que uma pessoa polêmica no meio teatral cearense havia batido as botas. Eu inventei de manhã acordar o povo dizendo que a figura tinha morrido, só que não tinha morrido coisa nenhuma, né? A reação das pessoas que odiavam ela, começaram a rezar por ela, ficavam desesperados, né? O disse-me-disse durou aproximadamente 2 horas, tempo suficiente para a mentira quase virar notícia. Toda vez que alguém me ligava, eu tô ligando pra fulano não tá sabendo. Rafael, tem certeza, Rafael. É verdade, certeza. Certeza, minha cara nem tremia, né? A confusão foi se fazendo e aí chegou no limite. Um amigo meu, ele trabalha na televisão, né? Então, Rafael, a gente vai entrar no ar com a notícia. Tá em cima da hora, vai ou não vai? E aí ia ser noticiada a morte da figura. Aí foi quando eu tive que abrir mão e dizer que era mentira. Me diga uma coisa, a figura aí, protagonista da história, ela tá viva ainda hoje? Tá viva, Deus me livre que a pessoa desconfie, Deus me livre. Essa história tem quase 20 anos e é a prova viva de que a mentira pode até ter a perna curta, mas a memória é bem longa, viu? Memória viva, né? Pegou? E depois do intervalo ainda tem fofoqueiros em Brasília. Brasília e fofoqueiros Curitiba. em Brasília e Curitiba, hein? Nós voltamos já. Eu tenho uma quentinha, uma bomba pra contar. Libera um trocado, senão não vou falar. Tem Brasil na linha. Tem Brasil na fita. Tem Brasil na rede. Rede Band News FM. É Brasil que não acaba mais. Aqui na Band News FM. Estamos de volta com É Brasil que não acaba mais, segundo tempo do nosso Roda Brasil. E hoje cada cidade deve contar a história de uma fofoca que acabou em confusão. E agora temos Brasília, Gabriela Veras. Muita gente gosta de uma boa fofoca, mas algumas histórias terminam em confusão. Mas às vezes o ato de compartilhar a vida dos outros acaba virando rotina em algumas profissões, como a de motorista, por exemplo. A universitária Diana Souza dirige por aplicativo, então todos os dias ela carrega várias fofocas nos trajetos que faz por Brasília. Diana, conta aquela fofoca do motel pra gente? Calma, prometo que não vai precisar de censura, hein? Peguei esse cara, ele e uma mulher, na porta do motel, né? E a gente começou a conversar. Tipo assim, rolou aquela maior conversa, assim, minha e dele, né? E ela, sentada, assim. Ele falou, olha, vamos deixar ela bem ali, e aí de lá você me deixa. E aí ela desceu do carro, mó estressada. Quando ela fechou a porta pra eu dar ré, ele falou assim, vou descer pra ir na frente, tá? Porque é melhor. No final, a confusão sobrou até pra ela. E aí ele, acelera o carro, vamos. Eu, não, cara, você é doido? Porque ela que tinha me chamado. Ela ia me dar a nota baixa. Aí ela chegou, mandou ele descer. Aí ela, não sei o que. Para no carro. Você é muito safado, que não sei o que. Por que você fez isso comigo? Batia no carro. Aí eu, você vai bater no carro. E ela, fica na sua, garota. Só porque com o murro derrubo você. E pelas ruas do Distrito Federal, Diana vai colecionando histórias e sendo protagonista em diversas situações. Os entrevistados estão que estão hoje, hein? Adorei. Pá! Eu gostei do pá. É. E pra terminar agora, Curitiba, Ana Flávia Silva. O que você faria se visse uma amiga traindo o namorado? Uma musicista de Curitiba nem pensou 2 vezes. Foi logo contando para uma outra amiga em comum. Assim, na inocência, sabe? Mas a história foi se espalhando e, adivinha, chegou aos ouvidos do traído. Essa menina para quem eu contei essa fofoca, contou pro marido dela. O marido dela era amigo do namorado traído e o namorado traído quebrou o pau com a menina que traiu. Daí a menina que traiu veio e brigou comigo, né? E eu briguei com a minha amiga que contou a fofoca pro marido. Então acabou que essa fofoca, assim, deu uma briga e tanto. É claro que a nossa entrevistada aprendeu uma bela lição, mas não pense que ela vai parar de contar causos por aí. Porque eu realmente não consigo me segurar. Eu achei o fato engraçado e contei, né? Acabei aprendendo uma lição com isso, que é saber pra quem você conta a fofoca, sabe? Eu não vou parar de contar fofoca, mas eu aprendi que a gente precisa saber melhor pra quem a gente tá contando essa fofoca pra não resultar em briga ou confusão. As amigas todas faziam parte de uma banda, mas a história acabou desafinando a harmonia entre elas e o grupo se desfez. O namoro do casal também terminou.
A lição que fica, não faça mais fofoca, não. Faça... Olha pra quem você vai contar. Porque você pode contar pra um fofoqueiro pior que você. Vai, Maera, vote. Eu vou votar na menininha que contou que a mãe tava grávida. Ah, sim, foi muito bonitinho. Essa é do Leandro Nossa, de Vitória. Muito bom. E você vota em qual? Na mesma? Sim. Então tá. E depois do intervalo tem o Super Trunfo, hein? Nós voltamos já. A fofoca do momento que rola pela cidade. Fala de você e eu que a gente se envolveu e afirmam que é verdade. Aqui, o Brasil fala com o Brasil. É Brasil que não acaba mais. É Brasil que não acaba mais. Aqui na Band News FM. Estamos de volta com É Brasil que não acaba mais. Hora do Super Trunfo. Gente, hoje tá difícil falar esse nome, hein? Então, é porque é o seguinte... De um lado... Tem Curitiba, no Paraná. Tem. Mas tem Curitiba em outros lugares do país também, tá? Isso, então, tem. De um lado temos... Esse é difícil de falar, hein? Vai, quais são? Urucurituba. Urucurituba, no Amazonas. E o outro? Curitibanos, em Santa Catarina. É parecido. Ah, entendi. Sem ideia. Urucurituba. Como é que é? Urucurituba. Curituba contra curitibanos, basicamente. Tá fácil de falar isso. Vamos lá, para o ímpar. Olha, Marcelo, já que eu deixei você ficar na última vez, né, com a cidade menor e tal, dessa vez eu vou pegar Urucurituba. Já que você não consegue falar. Eu não consigo falar. Tá bom, então. Vai. Eu fico com... Lava a língua. Lava. 3 pratos de trigo para 3 tigres de Urucurituba. Vai, eu fico com curitibanos, então. Isso. Então, quem apresenta curitibanos em Santa Catarina é o vice-prefeito Roque Stangerlin. Nossos visitantes se encontram uma cidade aconchegante, né? Um povo acolhedor e que gosta e faz com que as pessoas que vêm nos visitar sejam muito bem recebidas, né? Recebe bem a todos. O nosso clima aqui se destaca principalmente por as suas estações bem destacadas, assim. O que a gente está e se destaca principalmente no sul do país, assim, pela nossa localização. Nós estamos localizados no coração de Santa Catarina e, na verdade, poucas cidades podem contar com uma riqueza histórica e cultural e econômica como a nossa Curitibana. Muito bem. E quem apresenta Urucurituba, no Amazonas, é o Jorge Magno Ramos, que é professor do ensino fundamental. É uma cidade bem... No momento ela está bem conservada pelo atual prefeito, né? O nosso povo aqui é um povo bem acolhedor. Qualquer informação, você pode pedir às pessoas ajudam. É uma cidade ainda não apresenta muito nível de violência, né? É um povo ainda que sabe se colocar um pouco na posição da sociedade. Então eu que escolhi, você começa. Eu vou começar com distância da capital, né? Só jogar na sorte, então. A quantos quilômetros que Urucurituba fica de Manaus? 200 e poucos quilômetros, 280 quilômetros, parece. Não é muito, não, bem. 200 e pouco, 280? Já é mais que 200 e pouco. Mas então, olha, é a primeira cidade de Manaus que fica a menos de 800 quilômetros. Uma da outra, da capital. Vamos lá, e a distância de curitibanos pra Florianópolis, Roque? Eu tô achando que você vai levar. Roque! Eu tô achando que você vai levar, hein, Marcelo? Olha, aproximadamente 300 quilômetros. Alguns falam 302, outros 310, 294, mas fica em torno de 300 quilômetros. 281. Mas foi perto, vai. 1-0. Tá muito bom. Eu quero o número de habitantes de curitibanos. Você já vai assim? Na jugular? É pra mostrar que... Não tem medo. Não, que eu quero acabar com isso logo. Primeira sociedade, então, curitibanos em Santa Catarina. Aproximadamente 40 mil habitantes, em torno de 39.500. Vamos arredondar. Mas gira em torno disso aí. Olha, esse número pra É Brasil que não acaba mais é praticamente uma metrópole, né? Pra É Brasil que não acaba mais. Então, qual o número de habitantes de Urucurituba, no Amazonas? Segundo o IBGE de 2016, né, era 21.650 habitantes. Olha, Marcelo, não tá dando mais pra achar 2 cidades com o mesmo número de habitantes que alguma outra coisa correlata, então tá assim. Desculpa aí. Acho que é você que escolhe agora. Eu quero área territorial. Só porque eu tô pensando que o Amazonas é muito maior que Santa Catarina, nada a ver isso, mas, né? Qual área territorial, talvez eu me arrependa, da cidade de Urucurituba, no Amazonas?
Parece que é 2.900 e um poucos quilômetros quadrados, né? 2.900 e poucos. E a área territorial de Curitibano, Santa Catarina, vice-prefeito Roque Stangerlin? É 952 quilômetros quadrados. 2-1. Maera, só para ter um pouco de emoção, porque pode não ter, eu quero o prato típico de Curitibano, Santa Catarina. Te agradeço. Obrigado, viu? Olha, aqui nós não temos assim, tem alguns pratos típicos aqui, mas o que o pessoal realmente usa muito aqui, como ainda a gente tem uma colonização, tem a colonização italiana, no inverno tem aquela sopa de gnocchi, tem várias sopas que fazem aqui rodízio de sopas nos restaurantes, mas fica mais assim o prato típico mesmo na época dos tropeiros, que é o revirado de feijão. Revirado de feijão? Poxa vida, é o mais legal! Nunca ouvi falar o revirado de feijão. Eu vou procurar aqui. Eu já deixei cair muita travessa de feijão, será que é isso? Aí é feijão revirado, é diferente. Olha, Marcelo, vendo aqui, o revirado de feijão é um tipo de comida para aproveitar a sobra, tipo feijão, né, no caso. Então você joga bacon, frita alho, cebola, põe feijão em cima, deixa cozinhar um pouco, quebra os ovos dentro dessa mistura, mexe e depois põe farinha de mandioca. Fica tipo... Mas é chato quando você chega em casa, abre o freezer, né, e vê aquele pote de sorvete achando que é sorvete e é feijão, né? Mas posso falar comigo é o contrário, porque minha mãe faz feijão pra mim, eu amo o feijão da minha mãe, que é feijão preto. São Paulo não tem feijão preto. E aí, às vezes, eu vou seca pra comer um feijão, é sorvete. Puxa vida. Você já comeu muito arroz com sorvete de baunilha, né? Que ruim. Vamos lá, sem bobeira agora. Meu prato típico, né, de Urucurituba, no Amazonas. O prato típico mais aqui é o peixe, né? Curimatá e jaraqui, né? E aí? Eu gosto mais do meu, eu também. Revirado de feijão. O pior é que eu também. E daí isso dá quanto pra você? 3-0? 3-1, quer dizer? 3-1. 3-1, vai. Eu que peço, né? Então eu vou de mulher com maior número de filhos. Boa, Maiara. Né? Muito boa. O item do desespero. Então, primeiro na minha cidade, Urucurituba, no Amazonas. A senhora que tem mais filho aqui é a esposa do seu Marciano de Freitas, né? Ela tem 16 filhos. Ô, louco! Seu Marciano? Não. É a esposa do seu Marciano. Não, então, só queria saber se é o seu Marciano. Sim, eu sou Marciano. Por quê? Não, esse cara é de outro planeta, né? Tô tentando filho. Vamos lá, mulher com maior número de filhos em Curitibanos, vice-prefeito Roque. Essa informação eu não saberia te falar assim de cabeça, não teria essa. Acho que até porque não deve ter assim destacado assim com tantos filhos assim. Acho que Roque! Sacanagem. 3-2, hein? 3-2. Agora você pode matar, né, Marcelo, se quiser. Então, mas eu tô achando que o Roque, hino ele não vai cantar. Então. Mas vai de número de alguma coisa. Não, eu vou de data de fundação de Curitibano, Santa Catarina. Olha eu tentando ajudar, né? Dia 11 de junho de 1879, então foi criado o município de Curitibano. 1869. O ano que vem nós estamos comemorando o nosso Sesc Centenário, que são os 150 anos da fundação do município. Caramba, Marcelo, olha, nossa, eu nunca imaginaria que o município lá em Santa Catarina era tão antigo. Desculpa aí, Maiara, é que eu ando estudando muito. Menino, é que as tuas viagens que você fez pra Santa Catarina, né? Estudou bastante. Opa! E a data de fundação de Urucurituba, só pra eu perder agora, hein? Dia 24 de janeiro de 1976, ela foi inaugurada. 1976, não tinha jeito. Parece que temos um ganhador já. Parece fui legal, que temos um ganhador. Não vem tripudiar de mim, porque eu te ajudei dessa vez. Eu dei pra você, curitibanos. Também, na semana passada, te entreguei, né, Cianorte de bandeja. E aí eu ganhei, mas não fiquei tripudiando em você. Nem eu semana passada. Nem agora. Nem eu semana passada, agora sim. E depois, se quiser mandar sugestões de cidades, porque vocês perceberam que a gente tá sem ideia. Band News FM. É Brasil que não acaba mais. É Brasil que não acaba mais. Aqui na Band News FM. Estamos de volta com o último bloco do É Brasil que não acaba mais. E a Copa acabou, gente. Acabou. A gente esperou 4 anos. Gastou uma fortuna com figurinha. Você. E vamos falar de Copa? Ou vamos falar de futebol? Vamos falar de qualquer coisa? Vamos falar de seleção grande, né? Alemanha. Você vai conhecer agora um torcedor cearense que é tão apaixonado pela Alemanha que até os filhos têm nome dos jogadores. De Fortaleza, Daniela Delavor. Até onde pode chegar um torcedor fanático? Bom, o vendedor Antônio Moraes, de 49 anos,
tem uma paixão pela seleção alemã. E esse amor nasceu quando ele ainda era um menino, de apenas 9 anos de idade. Foi em 1982, na Copa da Espanha. Aí teve o jogo entre Brasil e Itália. O Brasil perdeu para a Itália, de 3-2. Aí, como eu era criança ainda, né, me decepcionei com o Brasil e vi a Alemanha depois jogar uma partida contra a França, ganhar nos pênaltis, né, e ir para a final. Aí, a partir daí, eu disse, agora essa vai ser minha seleção. Mesmo ela perdendo a final para a Itália, né, mas a partir daí foi a Alemanha. A final da Copa de 2002 fez o Brasil levar o título de penta. O duelo era contra a Alemanha. E nem assim você torceu pela seleção canarim? Nunca. Sempre foi a Alemanha. Maravilhosa, mas decepcionante, né? E ver a Alemanha perder para o Brasil com os gols do Ronaldo, né? E o inesquecível 7-1, nem aí o coração brasileiro falou mais alto? Tem vídeo do 7-1 eu vibrando com os gols da Alemanha. Pra mim foi bom, né? Foi ruim pro um pouco da família, que apesar de ser a Alemanha é a segunda opção, né? Pra minha esposa e pros meus filhos. Foi devolvido, né? Aquilo que foi feito em 2002. E assim, de forma bem diferente, porque foi aqui no Brasil, né? Bem humilhante, né? E vocês estão pensando que fica por aí, Maiara e Marcelo? Ele é pai e os filhos foram batizados com nomes de jogadores da Alemanha. Inclusive um deles, né, o Litibasco, mais velho, diz que quando for pai, né, dos filhos deles, se nascer menino vai ser Schweinsteiger, né? Da mesma forma, homenageei o Oliver, né? Oliver Rummenigge, né? Em homenagem ao Oliver, que é o goleiro Oliver Kahn, e ao Rummenigge, que foi campeão em 90, né? E jogou em 86 também. Ele tem 2 filhos. E eu confesso que estou com medo de perguntar se por acaso ele for pai de uma menina. Sempre dizer pra minha esposa, né, que ela até torcesse pra nunca nascer menina, porque se nascesse eu ia colocar o nome de Alemanha, acredite. Como é que seria o nome completo dessa menina? Alemanha de Castro Almeida. Os próximos planos dele é finalmente conhecer a Alemanha e aprender a falar o idioma. Quem sabe ele vai com a família inteira, inclusive com a pequena Alemanha de Castro Almeida, né não? E chegamos ao fim do Brasil que não acaba mais. Não foi só a Copa que terminou, nosso programa também termina. Ainda bem, né? Acho que ninguém aguentaria a gente por um mês seguido. 4 anos a gente. Que teve produção de Reni Ravanelli, trabalhos técnicos de Henrique Bolívar, sonorização de José Antônio de Araújo e apresentação de Maiara Bastianello e Marcelo Duarte. Nós voltamos no próximo final de semana com mais um É Brasil que não acaba mais. Tchau. Mais.